BH Invisível, com Gustavo Ziller. Estamos de volta com BH Invisível, conversando nesse programa sobre saúde e bem-estar. No estúdio com a gente, os doutores Leandro Ramires, a Sônia Lansky e Apolo Lisboa. Eu vou desafiar vocês a escutar uma história aqui e a gente falar um pouquinho a respeito, mas antes eu queria que vocês passassem rapidamente o contato, né? A gente esqueceu de falar no primeiro bloco. Como que a gente acha vocês em Belo Horizonte para prolongar esse bate-papo na rua ou nos consultórios? Leandro, você pode começar, por favor? A Amame está no Facebook, Amame Brasil, né, no Facebook, o www.amame.org.br e o contato comigo mais fácil é leandro@amame.org.br. leandro@amame.org.br. Sônia, como que eu te acho ou a população de Belo Horizonte te acha? Sônia Lansky, e-mail, Facebook, Twitter, Instagram. Agora, eu queria deixar o foco para Sentidos do Nascer. Sentidos do Nascer é o grande projeto que a gente tem hoje na cidade e nas redes sociais vocês acham no Google fácil Sentidos do Nascer.org.br também um site, o blog e Instagram, Facebook, Sentidos do Nascer. Sentidos do Nascer também vale a pena, viu, pessoal? Apolo, você estava falando há pouco que o e-mail, para ficar fácil, é Lisboa e não Heringer, né? Mas eu tenho um blog, um site, e a vantagem é que lá tem telefone, tem e-mail, tem tudo, e tem alguns artigos que eu publico, tem umas referências, então facilita, né? Fica mais difícil guardar, mas aí resolve tudo. Que é Apolo Heringer Lisboa. Ok. apoloheringerlisboa.com. Com um L. Apolo com um L. Apolo com L, tudo junto. Heringer com H, heringerlisboa.com. Aí você tem tudo, tem o blog, tem site, tem tudo. Apolo Heringer Lisboa. Heringer eu acho que com H, Lisboa. Fala Heringer, né? Porque está portuguesado. Heringer. Pô, heringer.com, lisboa.com. É só procurar. E o nosso convidado da semana foi o Matheus, tá aí o Instagram dele, que foi o grande fotógrafo da semana. Eu vou desafiar vocês aqui agora que eu tenho uma história invisível, que a gente chama, sobre saúde e bem-estar em Belo Horizonte. Vamos ver se vocês sabem dessa história, eu vou ler para vocês e eu vou jogar esse pepino para vocês resolverem se isso aqui é verdade ou não, e se vocês conheciam. Ó, toda cidade possui histórias relacionadas à saúde pública, isso é claro. Belo Horizonte não é exceção. Nos anos 20 e 30, a cidade era indicada para tratamento de tuberculose e chegou a receber doentes famosos, como, por exemplo, o compositor Noel Rosa. Mas a enfermidade que marcou Belo Horizonte é outra. O bócio endêmico é uma doença causada pela carência de iodo no organismo e tem por principal característica o aumento de volume da glândula tireoide. Ou seja, os doentes de bócio ficam com um grande inchaço no pescoço, em outras palavras, ficam papudos, né? A situação foi tão grave que Belo Horizonte já foi conhecida maldosamente como Papudópolis. Na verdade, desde antes da fundação da cidade, o bócio já era comum na região e a movimentação de pessoas de todas as regiões do estado para a nova capital só fez piorar o problema. Há até uma lenda urbana relacionada à doença com a famosa Maria Papuda, que assombrava o Palácio da Liberdade. Apesar de ter sido estudada por cientistas do mundo inteiro, foi um mineiro quem ajudou a identificar a causa e o tratamento da doença. Professor de Bioquímica da Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, Baeta Viana foi pioneiro ao defender que a doença estava ligada à falta de iodo, e mesmo após conseguir provar sua tese, a solução definitiva demorou a ser adotada. Somente no governo de Juscelino Kubitschek, em 1956, mais de 20 anos após os estudos de Viana, que a incorporação de iodo ao sal de cozinha passou a ser obrigatória. A medida preventiva ajudou a praticamente erradicar a doença, mas até os anos 80 ainda se viam papudos na cidade. Procede? Alguém sabe? Quer falar um pouco a respeito? O Belo Horizonte até já chamou Arraial dos Papudos, um apelido. Agora, a informação que eu tenho é que o decreto mandando misturar iodo no sal foi do Getúlio Vargas. Então, a única questão que eu acho que deve ser melhor vista é que somente no governo Juscelino Kubitschek em 1956. Pois é, a informação que eu tenho que foi no governo do Getúlio que foi tomada essa decisão. Mas eu posso estar errado, como você pode estar errado. Atenção, população de Belo Horizonte.
A história é incrível, vale pesquisar por Maria Papuda, essa história de Papudópolis, se procede ou não, e principalmente ajudar a gente aqui a saber o ano exato que o iodo passou a ser misturado no sal para conseguir regular essa história. Incrível, né? São casos urbanos, né? Porque no litoral ninguém tinha papo. O papo era das regiões mais afastadas. E porque no mar tem muito iodo e tal. E isso aí era muito interessante. O Manuelzão, convivi muito com ele, ele colocava que tem lugar aí no interior, lá perto de Salinas, chamado Vacaria, que o papo era tão grande, porque por que o papo crescia? Para tentar captar iodo. Então a glândula fazia um esforço para não perder um átomo de iodo. E aí tinha lugar que tinha 3 bolinhas, era um papo com 3 globos. E que às vezes as mulheres, na hora da festa, costumavam botar fitinha em cada bolinha daquela, porque assumia, né? O papo quer fazer o quê? Mas tinha que ficar bonita mesmo com esse papo. Incrível. O Manuelzão conta isso. E eu já vi muitas pessoas com papuda no interior. Eu fui criado no meio de gente papuda, lá no norte de Minas. Tomou papuda. A expressão vem daí? Tomou papuda vem daí? Será? Não sei, estou pensando agora. Tomou papuda. Será que é daí? Pode ser, né? Pode Sônia, ser eu queria... Tem também cara que conversa local, demais, né? Também. Né? Toma assim. Tomou papuda. Feminino. Pode ser. Hoje tem mais papudo não visível do que papudo visível. Leandro, boa. E mesmo porque todo mundo aqui, dos colegas, já passou dos 30 anos de formado. Então nós tivemos até o privilégio de encontrar alguns papudos de fato. Hoje os papudos que a gente encontra não tem bócio, eles têm outro papo. É outra história. Bem lembrado. Olha, Sônia, a gente estava conversando aqui que em Belo Horizonte, hoje no Parque das Mangabeiras, tem uma exposição incrível que você deu a dica. Eu queria que você falasse dela aqui para o nosso ouvinte. Então, essa exposição, ela nasceu com um desafio, que era nós concorremos a um edital do Ministério da Saúde, Fundação Bill e Melinda Gates, por conta do crescimento da prematuridade no Brasil. Isso é muito pouco falado, mas os bebês... o índice de prematuridade, bebês que nascem prematuros, aumentou muito no Brasil nas últimas décadas e atingiu um índice assim que a gente poderia dizer que é uma epidemia, como a gente fala da epidemia de cesariana, porque quase 60% de cesarianas num país como o Brasil não pode ser normal. Ou 77% dos bebês nascendo em alguns hospitais, 80% aqui em Belo Horizonte, nascendo por cesariana, isso é uma epidemia com causas específicas, né, de conveniência, de interesse econômico, não exatamente o interesse da saúde. E isso repercute também na prematuridade. Então, na ocasião, 2013, houve esse edital no Brasil, a gente concorreu, ganhamos com uma proposta inovadora, que o que a gente pensa? Não é falta de informação, as mulheres estão mal informadas, mas e fazem cesarianas desnecessárias. Não, são exatamente as mulheres do nível socioeconômico mais alto e com nível educacional mais alto que fazem mais cesarianas, e do setor privado. Então a gente vive um desafio muito estranho, porque são outras influências consumistas, da praticidade, do não vivenciar uma experiência profunda de transformação corporal, psíquica, como é a gravidez e a maternidade em si. Isso pode estar influenciando as mulheres. E também, como eu falei, a má assistência no parto, porque a mulher, como ela é tratada hoje no parto, as mulheres não querem. Não é isso, elas querem ser bem tratadas, elas querem o parto que elas querem, que elas pensam que querem viver, a experiência de vida que elas querem ter. Então, nós fizemos uma inovação no sentido de, ao invés de pensar nos meios habituais de comunicação, nós pensamos numa experiência sensorial. Então, as pessoas que vão chegar lá no Parque das Mangabeiras, toda sexta à tarde, ou sábado de 10 às 16, né, sexta de 13 às 17, ou sábado de 10 às 16, as pessoas vão chegar, homens, mulheres, idosos, crianças, todas as idades, todas as pessoas vão ficar grávidas, vão se sentir grávidas, vão passar por uma experiência de assédio, de informação e de consumo, né? Porque hoje a vida do consumo, da felicidade fácil e rápida, a compra dos produtos na prateleira do supermercado para felicidade imediata, né? Ela sobrepõe aos interesses da vivência do parto. Então, eu compro um pacote do parto programado com a data
já agendada da cesariana no dia do nascimento do seu avô, ou antes do feriado, antes do Natal, para não ter problema, etc., né? Ou muito na influência também do que o profissional e o hospital falam, porque existem interesses econômicos aí por trás. Ela passa por esse assédio, depois passa por uma experiência de assédio também, com que a sociedade influencia ou assedia mesmo a mulher gestante na sua autonomia, ou na sua própria decisão plena, né, empoderada do que fazer, né, desde que tenha uma informação adequada e não seja manipulada. E, por fim, a pessoa nasce, tem uma experiência de nascimento no canal de parto, num útero gigante, aconchegante, acolhedor, gostoso, quentinho, e aí ela tem uma sensação na pele, né, sente na pele o que é nascer e nasce de novo. São quase 50 mil pessoas já passaram por lá. Nós já rodamos o Rio, Ceilândia, que é periferia de Brasília, Rio de Janeiro, no centro da cidade, Niterói. E temos uma réplica, temos uma versão itinerante que roda por aí, que está à disposição, inclusive, para outros parceiros que queiram levar. A gente está em busca de parcerias. E tem essa versão fixa, que é para a educação permanente, porque a gente precisa não só atingir a população para ressignificar o parto e o nascimento, que é os sentidos do nascer, dá sentidos, mas os profissionais de saúde, né, as escolas médicas que estão ensinando ainda a assistência atrasada, obsoleta, até inadequada, né, na prática, como assistir uma mulher em trabalho de parto e como respeitar, né, aquele momento que é exatamente o momento da mulher e do bebê. Então, essa experiência ela tem mexido mais, para além de mentes, tem mexido com o coração. As pessoas saem muito comovidas e tocadas. É uma experiência maravilhosa, muito bonita. Assim, eu tenho o maior orgulho de participar disso. Na cidade, a gente chama de Coletivo Sentidos do Nascer, porque quem quiser, vem. É uma iniciativa da Secretaria de Saúde, com Parques e Jardins, Secretaria de Educação e a UFMG. Né? A nossa base hoje é o UFMG. Vamos só repetir o horário, porque eu acho que todo mundo vai querer ir. Que lindo que você acabou de falar. É sexta e sábado. Sexta à tarde, de 13 às 17. 13 às 17, sábado. De 10 às 16. Então, sexta de 13 às 17, sábado de 10 às 16. Leandro, a Sônia foi falando e você foi concordando com ela, então eu acho que você já foi nessa experiência aí pelo que ela te falou, né? Pelo que ela foi falando ali, né? Hoje eu me sinto um privilegiado porque eu nasci de parto normal. Só que a minha memória foi fraca, eu não lembrava de como era um parto normal. Você relembrou na experiência? Eu recomendo a experiência porque você realmente vivencia e dá um outro valor para a natureza. Eu tenho uma pergunta então. Em uma palavra, como que você classifica essa experiência de se sentir nascendo de novo lá no Parque das Mangabeiras? Espetacular. Pessoal, o segundo bloco fica por aqui com a palavra espetacular, porque esses três aqui estão dando aula no programa de hoje. A gente já volta para o terceiro e último bloco.